Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura sempre bondosa, amorosa, de Jesus, o nosso Mestre Maior. Jesus que nos deixou tantos ensinamentos, tantas oportunidades de aprendizado e que a humanidade, até hoje, 20 séculos depois, muitas vezes insiste em não buscar essa orientação. E sofre. Sofre porque Jesus deixou a receita para sermos felizes na medida do possível aqui mesmo na Terra. Seria tão melhor seguir as suas orientações, seu caminho, aprender a amar o irmão, a servir o irmão, a respeitar o irmão. Mas também esse Jesus vai muito além. Não fica restrito às relações simplesmente entre os homens, mas respeitar o nosso planeta, evitar maltratar, evitar a poluição, diminuir ao máximo. Enfim, Jesus é o grande mestre para todas as situações. Jesus é o professor de tudo, para que possamos sim caminhar de uma maneira cada vez melhor em todos os locais onde estivermos, em todos os ambientes que estivermos. Com Ele, nós seremos felizes e faremos também os outros terem a oportunidade de serem felizes aqui mesmo na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, Cidaléu, Áurea, Landinha, todo mundo que está chegando aí. Nós vamos seguir nessa toada nossa, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos deixados há 3.300 anos atrás e que nós estamos trazendo para os dias de hoje para raciocinarmos como que nós nos comportamos com relação àquelas 10 orientações de 3.300 anos atrás. Sabemos que Jesus simplificou tudo. Ele reduziu tudo a um único mandamento que contém 2 orientações. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por que só essas 2? Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo, ama o planeta, ama a natureza, ama os animais, porque Deus está em tudo, rigorosamente tudo. Então, tudo resumido nesse mandamento deixado por Jesus, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, precisamos prestar muita atenção, procurar, na medida das nossas possibilidades, viver da melhor forma possível. Então, nós estamos recapitulando aqueles 10 mandamentos lá da época de Moisés, para trazermos para os dias de hoje, para que nós possamos entender como caminhar, olhando aquela orientação, mas como caminhar nos dias de hoje. Combinado? A semana passada nós falamos sobre não tomar seu santo nome em vão. E vamos recordar que dissemos que não tomar o nome de Deus em vão. Eu me recordava de quando era criança, pequeno, achava que não tomar o nome de Deus em vão seria simplesmente não jurar por Deus. Muito além, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas quando nós pensamos em honrar o nome de Deus, não levar o seu nome de qualquer forma, não usar em vão esse nome de Deus, é uma coisa tão mais ampla que nós precisamos compreender. As criaturas, o planeta, a natureza, tudo, rigorosamente tudo. E nós fazemos isso ainda nos dias de hoje. E como fazemos, hein? Como nós maltratamos o planeta, como nós não respeitamos a natureza, como nós não respeitamos muitas vezes os irmãos, os animais, tudo, rigorosamente tudo. Poluímos a terra, fazemos milhões de coisas. Então, temos que ter cuidado com relação a isso. Falamos ainda do 4º mandamento,
que era com relação ao sábado, guardar o sábado. Obviamente, isso é tão importante para os judeus, né? Aqueles judeus que seguem fervorosamente o judaísmo, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, mas no nosso entendimento isso já não é bem assim, né? Jesus já nos deixou uma orientação nova. O sábado não foi feito para o homem, né? Aliás, o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Então, o sábado é apenas mais um dia. Mas aquele um dia, que dentro do judaísmo era voltado para as relações humanas, a família, pensar mais em Deus, para nós, com a orientação de Jesus, isso é para acontecer em todos os instantes, em qualquer situação. Então nós temos que sair daquilo que muitas vezes não leva exatamente àquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma vida cada vez mais reta, né? Um amor entre os irmãos e não estar tão preocupado com as coisas externas, mas sim totalmente preocupados com as coisas internas. Esse é o grande objetivo. E hoje, nós falamos na semana passada, nós vamos falar sobre honrar pai e mãe. Nós vamos ver que o assunto é extenso, tem coisas aí que talvez vocês não tenham pensado a respeito, né? E tudo vale. Respeitar um pai e uma mãe. Honrar um pai e uma mãe. Então, vamos começar? É o quinto mandamento, que diz assim: e Deus disse, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Então vamos repetir para a gente gravar bem. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, para viverdes, ou a fim de viverdes, longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Então, vamos entender melhor esse mandamento. Vamos dar uma esmiuçada nisso tudo aí. Deus disse, honre então o pai, a mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Por que ele promete, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste? Ele falou que é para viver muito tempo na terra, né? Que Deus nos dará. Por que a vida na matéria e não a vida da alma? Tem alguma coisa esquisita, né? Aparentemente tem. Nestas palavras dentro desse mandamento, que Deus vos dará. Vamos lembrar que esse mandamento foi deixado a Moisés há 3.300 anos, mais ou menos isso, 3.300 anos lá atrás. E Jesus veio apenas é um modo de dizer, há 2.000 anos. Portanto, Moisés veio há 1.300 anos antes de Jesus. E é interessante, que Deus vos dará. Se a gente suprimir nessa fórmula, né, esse que Deus vos dará, vai ficar estranho, né? Altera totalmente o sentido. Vamos eliminar isso. Então ficaria assim. Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Ele havia dito que Deus os dará, né? Viverdes longo tempo na terra. Quem honrasse o pai e a mãe viveria, então, muitos e muitos anos. Então, somente morreria com idade avançada? Muito avançada, é longo tempo, né? Seria isso mesmo? Óbvio que não faz sentido. Honrar um pai e uma mãe para poder viver 90, 100, 110 anos, né? Então, não é isso. Vamos buscar o sentido, né? E para isso, nós vamos ter que voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar a 3.300 anos atrás, quando Moisés recebe os mandamentos, e dentre eles, esse quinto mandamento que fala de honrar pai e mãe. Então, para compreendermos, temos que nos reportar à situação, às ideias dos hebreus lá daquela época. 3.300 anos. Eles eram monoteístas, ou seja, adoravam a um único Deus, acreditavam num único Deus.
Contudo, o entendimento deles era pequenininho, né? Buscavam acreditar em Deus, mas não compreendiam nada, rigorosamente nada. Estavam começando nessa caminhada. Nada sabiam sobre a vida futura. Hoje nós sabemos. A vida futura, a vida que vem depois do deperecimento do corpo, né? Tem uma vida futura. Então, não lhes indo a visão além da vida corpórea, porque era o que eles viam há 3.300 anos, nós vamos fazer um parênteses da explanação, para darmos um exemplo dessa visão tão pequenininha ou tão atrapalhada que eles tinham há tanto tempo atrás. Só para compreendermos como esse entendimento, então, era tão pequeno. E não vamos nem voltar a 3.300 anos, não. Vamos voltar a 2.000 anos, época de Jesus, né? Na época de Jesus, havia uma seita dentro do judaísmo denominada saduceus. Era um grupo de judeus presente na Judéia, na região da Judéia, que é onde fica Jerusalém, um pouquinho ao leste fica Jericó, num local baixo, Mar Morto, aquele deserto. Então, era um grupo na Judéia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus, e cujo nome, saduceus, veio de Sadoc, que era o fundador deles, né? dos saduceus. Olha que interessante. Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Não acreditavam que após a morte do corpo eles continuariam existindo. Não. Acabou o corpo, acabou a alma. Tá? Então, não acreditavam nem em ressurreição, nem naquilo que se chamou anjo, aquilo que se chamou os anjos bons, os anjos maus, não acreditavam nada. Entretanto, acreditavam em Deus. Mas era um Deus diferente, né? Um Deus totalmente diferente, porque eles nada esperavam após a morte. Não estou nem falando em 3.300, eu estou falando há 2.000 anos atrás. Então, eles, os saduceus, só serviam a Deus tendo em vista as recompensas temporais, as recompensas que eles poderiam colher na vida que eles tinham, que imaginavam ser uma única vida e acabou. Morreu, morreu, né? Sumiu, desapareceu. Então, Deus, eles seguiam a Deus objetivando recompensas imediatas nessa vida. E que era para isso que se limitava a providência divina. Os saduceus tinham a satisfação dos sentidos físicos, né, por objetivo essencial da vida. Era satisfazer aquilo que queriam no momento. Não pensavam no além, né? Não pensavam no adiante, não pensavam numa vida em espírito. Era só aqui e acabou. Quanto às escrituras, as orientações, eles se prendiam unicamente à Torá, os 5 livros. Os profetas não, os 5 livros iniciais da Bíblia, né, que é a Torá. E não admitiam nenhuma outra orientação, nenhuma outra interpretação dos textos bíblicos. Ficavam restritos a isso. Colocavam eles, os saduceus, as boas obras e a observância pura e simples da lei acima de toda e qualquer prática exterior. Era só isso, boas obras e também a observância simples, direta da lei. O resto não existia. Era uma seita. Os saduceus formavam uma seita numerosa aos fariseus. Eles não se bicavam, né? Fariseu e saduceu. O fariseu acreditava na continuidade. O saduceu não. Ficava restrito àquilo que eles viam. Tinham de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Então, quando diz a respeito de honrar pai e mãe para ter longa vida na terra que Deus dará,
tinha que ser algo que mexesse com eles há 3.300 anos atrás, né? Que ainda eram mais complicados do que na época dos saduceus. Então, Deus, a força, a orientação, as leis, usa uma linguagem que estava mais ao alcance do hebreu lá naquela época. Eram crianças espirituais. Então Deus disse o que podia satisfazer aquele povo, porque senão não dá, né? Não pode dar um alimento de adulto a uma criança recém-nascida. Não pode dar uma orientação a alguém no nível universitário, mas a pessoa tem apenas 5, 6 anos de idade. Tem que ser compatível. E vamos lembrar que ainda na ocasião em que os mandamentos foram entregues a Moisés, o povo hebreu estava caminhando pelo deserto. Mal haviam saído do Egito e caminhavam pelo deserto. E para eles, para os hebreus, a terra que Deus lhes daria era a terra da promissão, Canaã. Eles viviam cativos, escravos, no Egito, e eles aguardavam a saída de lá para poderem ocupar uma terra. Era a terra prometida. Essa era a terra que Deus vos dará. Ou seja, na cabeça deles era a Canaã, Palestina, né? Então, era, portanto, o objetivo de suas aspirações. A única coisa que eles conseguiam entender era isso. A terra é aquela terra que nós vamos ocupar. Então, após o exílio, era tudo o que eles desejavam. Em Êxodo, no livro de Êxodo, portanto, relatando a saída do povo hebreu do Egito, dizia que eles iriam subir para uma terra que mana leite e mel. Nossa, para eles era o paraíso. Era tudo para eles. E diz Deus que viverão nela por longo tempo. O povo hebreu, o povo judeu, que a possuirão, portanto, por longo tempo, se observarem os mandamentos. E se instalaram nessa terra. Aí começa a fazer sentido, né? Honrar pai e mãe para viver longo tempo na terra que Deus os dará. Era a visão que eles conseguiam entender. Não conseguiam entender nada além disso. Então, não dava para falar, para ter um mandamento. Olha, honre o pai e a mãe para que você possa ir ao céu. O seu espírito continua. Eles não alcançavam, eles não iriam entender nada. Mas aí vamos ver que vem Jesus. E os homens já tinham, portanto, desenvolvido nova capacidade de imaginar as coisas, de compreender. Não era grande coisa, mas era melhor do que há 3.300 anos atrás. 3.300 anos atrás. Era chegada então a ocasião de receberem uma alimentação menos grosseira. E aí vem Jesus, né? Com alimentação mais refinada. E mesmo assim não foi entendido. Há 2.000 anos atrás. Meu reino não é deste mundo. Lá, nesse reino, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, é lá, né? No reino dele. Ou seja, não na terra. Com estas palavras de Jesus, a terra prometida deixa de ser a terra material, e se transforma na pátria celestial. Mudou, mas agora haviam se passado 1.300 anos. Jesus vem e joga essa ideia para eles, e que não foi bem aceita por eles não, né? Eles estavam tão enraizados naquele entendimento antigo que para eles era muito complicado. Então mudou o endereço da terra prometida. Não era mais Canaã. Não. Agora a terra prometida é o reino dos céus. Aquele reino que Jesus falou tanto ao longo de toda a sua caminhada. Mas aí nós vamos perguntar. Nós estamos falando dos pais, né?
honrar pai e mãe. Será que Jesus valorizava os pais? Será que valorizava? Talvez você pergunte, né? Ele valorizava os pais, a família. Afinal, ele perguntou certa feita, há 2000 anos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parecia que estava ignorando, né? Então, em que episódio aconteceu isso? Eu vou ler. Está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e de Mateus, capítulo 12. Vamos ver como que aconteceu Jesus fazendo esse comentário. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vamos lá. E diz assim: e tendo vindo para casa, aí era na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro, da sogra de Pedro. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Estava todo mundo em volta, e eles tinham que se alimentar. Sabendo disso, vieram seus parentes, a mãe e os irmãos, para se apoderarem dele, pois diziam que ele havia perdido o espírito. Sua mãe, ou tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chama Jesus, aqui a mãe dele, os irmãos. Ora, o povo se assentaram em torno dele, de Jesus, e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, perspassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aí minha mãe, para todos, eis aí meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então aí a grande pergunta: será que ele estava rejeitando a mãe e os irmãos? Não, de forma nenhuma. Vamos pensar, né? Algumas passagens narradas nos evangelhos, algumas palavras de Jesus ou atribuídas a eles, não soam às vezes de uma forma não muito boa. Soa de uma forma um tanto quanto estranha. Então, certas coisas, certas palavras, certos acontecimentos parecem contrários à bondade de Jesus, né? E a sua inalterável benevolência para com todos. Então dá a impressão de que aquilo não é de Jesus. Situações que os incrédulos, aqueles que não aceitam, não acreditam, aproveitam para dizer que Jesus se contradizia. Imagina Jesus se contradizer, né? Irrecusável, sem sombra de dúvida, é a sua doutrina, que a sua doutrina tem por base principal a lei de amor e caridade. Toda a doutrina de Jesus é amor e caridade. Se pegássemos todo o ensinamento de Jesus e espremêssemos, sairia amor. Não sairia outra coisa, é amor. Então, não seria possível que ele destruísse de um lado aquilo que ele estabelecia em outro, né? Ele fala em amor, mas rejeita a mãe, os irmãos? Não. Então, se certas colocações, né, que estão aí nos evangelhos, se acham em contradição com aquele princípio básico que Jesus estabeleceu, é que as palavras que atribuem a ele foram, primeiro, mal reproduzidas. 2000 anos atrás, demorou para se escrever os evangelhos. Muita coisa, um narrou para o outro, lembra aquilo, é mesmo. E aí nem sempre sai dentro da autenticidade, ou as palavras, o episódio não eram deles, foram colocadas de uma forma diferente. Causa admiração e com fundamento, que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Certamente havia algum ensinamento por detrás disso, porque Jesus não perdia um único momento. Em todas as situações,
ele nos passava orientação. Então Jesus, naquele momento, não deixava de lado a mãe e os irmãos. Não, ele apenas mostrava a grandeza de uma família muito maior do que uma mãe e 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Então, ele mostrava que a família mesmo, a família humana, é imensa, é enorme, é infinita. Infinita, porque abarca todos os orbes. Então, Jesus estava nos dizendo que o amor não fica restrito àquilo que encontramos ou àqueles que encontramos em 4 paredes. Não, não. Então não deixava de lado a mãe e os irmãos, mas trazia para si todos aqueles que estavam lá. Então, que precisávamos, era a orientação de Jesus, aprender a amar incondicionalmente a quem quer que seja. Então era a lição do amor universal. Vamos ver outro episódio que Jesus fez a mesma coisa, só que aí é mais fácil de entendermos e compreendermos esse episódio, porque aí se percebe o amor de Jesus à humanidade como um todo. Fica explícito isso, o amor universal. Aconteceu no Gólgota, também em Jerusalém, quando Jesus ia ser morto. Estava ali crucificado, naquele momento da crucificação, e a narrativa de João, Evangelho de João, no capítulo 19, ele diz assim, Jesus já na cruz, ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, era a forma de dizer João, o discípulo que ele amava, João. Na verdade, ele amava a todos e ama a todos da mesma forma. Jesus disse à sua mãe, ele pregado na cruz, mulher, eis aí teu filho, se reportando a João. Então fica extremamente claro, ele estava nos dando como mãe, a sua própria mãe. Ele falava do amor universal. Olha, falar dessa forma com relação à sua mãe, naquele momento da partida, tem um significado tão grande, tão bonito. Mas vamos para os dias de hoje. É sempre importante narrarmos o que aconteceu no passado e trazermos para os dias de hoje. Lembrar sempre, vamos lembrar sempre. Tudo o que nós estamos dizendo ao longo dessas lives não deve ser entendido apenas no aspecto religioso. Não religioso. Jesus não veio só para a religião. Não, Jesus veio para a vida como um todo. E se pensássemos assim, Jesus veio só para estar dentro de uma igreja, pouco para Jesus, porque ele trouxe um ensinamento grandioso, maravilhoso. Então, essa força, essas leis que nós entendemos como Deus, vai muito além, muito além. E o trabalho de Jesus ao ambiente religioso, porque isso também seria muito pouco. Seria depreciar, diminuir o trabalho dele. Ele veio para tudo, em todas as situações. Então é preciso compreender tudo, de forma muito ampla, muito mais ampla. Ver a presença de Deus, ver a presença de Jesus no relacionamento total entre as pessoas, em todas as situações, em todas as ocasiões, em todos os ambientes, na busca de uma sociedade mais harmoniosa. Jesus está aí para termos uma sociedade mais harmônica, melhorando o relacionamento no ambiente de trabalho, no círculo de amigos, na família, no trato com as pessoas, nas questões, a questão que hoje está muito calminha, muito serena, as questões políticas. Olha o que o homem fez com relação à política, aos esportes. De repente, 2 irmãos, um torce para um time, outro torce para o outro, é o bastante para se matar, Complicado. E Jesus veio para tudo, para unir tudo. Se precisamos amar o próximo como a nós mesmos, e com relação aos pais, se precisamos amar o de fora, um próximo é de fora,
como nós mesmos, como é que fica a situação de um pai, de uma mãe? Deve e precisa existir mais que amor com relação a um pai e uma mãe. Amor é pouco para um pai e uma mãe, de um filho para com um pai e uma mãe. Por quê? Porque além do amor tem que existir uma coisa chamada dever. Dever. Nós temos um dever para com o pai, para com a mãe. Amamos a todos, toda a sociedade, mas aquele que se apresentou nesta encarnação como pai e mãe, a eles nós devemos o mesmo amor e um dever, né? Pelos cuidados do dia a dia. Agradecer a eles pela renúncia, pelo esforço. Eu, por exemplo, me recordo, pequeno, bem pequeno, né? Meu pai trabalhando, se dedicando, honesto, devotado à família. Eu vejo meu pai. Será que é um dever de fazer as coisas acontecerem? Em homenagem a ele até. Minha mãe, eu via minha mãe. Era pequeno, 4, 5 anos. Eu via minha mãe trabalhando, se dedicando. Era uma vida dura, complicada, difícil. Minha mãe, além de todo o trabalho do dia inteiro, ainda costurava para fora. É uma luta. Quantas vezes eu, nos meus 4, 5 anos, já com a noite um pouco avançada, eu via o cansaço da minha mãe trabalhando na máquina de costura e que fazia com que ela debruçasse às vezes sobre a máquina e cochilasse. É só amor que eu tenho para com ela? Eu tenho dever. Então lembrar até que um pai e uma mãe dão a própria vida pelos próprios filhos. Dão a vida. Que grandeza de amor! E às vezes esquecemos, deixamos de lado. A doutrina espírita, no capítulo 14 do nosso Evangelho, fala sobre honrar pai e mãe. Honre o vosso pai e honre a vossa mãe. E diz assim, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, é o mandamento. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo, não pode, aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. Vai além, o da piedade filial. Esse é o dever da piedade filial, do cuidado de um filho para com os pais. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Para o pai e a mãe, até mais que isso. Então, honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como fizeram conosco quando éramos pequenos e às vezes continuam fazendo sim, né? Muitos imaginam às vezes fazer grande coisa para com os pais quando dão a eles o estritamente necessário para não morrerem de fome. Quando os coloca nos piores cômodos da casa, jogados a qualquer canto, quando cobram deles a acolhida, né, na sua casa, cobram, estão exigindo deles, faz com que eles realizem trabalhos domésticos. Tá aí, varre a casa, lava a louça, vai não sei o quê. Eles não fizeram isso com a gente, né? Então, será que pais velhos, fracos, devem servir dessa forma aos seus filhos? Eles não nos negaram
a atenção nas noites de vigília. Quando tiveram que perder o sono para nos acolher, quando nós estávamos doentes e éramos pequenos. A atenção que nos davam, quando no meio da noite chorávamos de medo. Era Ele quem me protegia, era Ele quem me dava segurança. Ou então quando chegavam beijo e abraços da mãe. Chegava, e nesse encontro ao seu peito, eu era levado ao céu e adormecia em paz. Olha o que eu devo, olha o que eu devo. E de quantas coisas eles renunciaram para que não nos faltasse nada. Então, por outro lado também, vamos pensar, é bem verdade que há casos de pais que não souberam dar o melhor aos seus filhos, é natural. Estamos na Terra, em diferentes níveis de entendimento. Há casos de pais que não souberam dar isso aos filhos. E por que não deram? Porque não tiveram. Porque não tinham. Ninguém dá aquilo que não tem, né? O que eles talvez tenham recebido quando criança, talvez foi a mesma coisa, né? Um abandono, um certo deixar de lado. Então ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? Certa feita, na nossa casa espírita, na fraterna, falávamos sobre os pais e uma pessoa, já faz muito tempo, ela depois veio procurar e disse que carregava consigo uma grande mágoa com o pai ou com os dois, não me recordo, né? Mas, e aí conversamos, né? Vamos pensar, no mínimo, esse pai ou essa mãe, né, que não soube dar atenção, o amor, o carinho, no mínimo, nos deu a vida. E sabe o que é isso? Sabe o que é ter essa vida? Muita gente diz assim, mas eu não pedi para nascer. Meu amigo, você não pediu, de fato não pediu. Você implorou para nascer. E foi por intermédio de um pai e de uma mãe que você vem à Terra para crescer, para evoluir, para deixar de lado aquilo que você não fez de forma correta, para juntar mais tesouros, para crescer. É um pai e uma mãe. E se eu não agradeço ao menos a vida, olha que ingratidão, né? Mas ainda está difícil compreender o seu pai ou sua mãe que falhou? Será que ainda está difícil? Então, vamos pensar em algumas coisas. Se a lei de caridade e de amor ao próximo, não falo do pai e de uma mãe, a um próximo, nos pede pagar o mal com o bem, ser indulgente com as falhas alheias, não dizer mal do próximo, perdoar as agressões e falhas. Para o próximo, a lei de amor, de caridade pede isso. O que falaremos com relação a um pai e uma mãe que nos deu a vida? É muita injustiça a gente não praticar com eles aquilo que praticamos com pessoas que nem sabemos o nome, mas já conseguimos. Então, pensemos muito bem sobre isso nos dias de hoje. Isto é, honrar pai e mãe. Não adianta ficar apenas na frase, honre pai e mãe para ter vida longa na terra. Honrar pai e mãe é ser grato, entender o dever que você tem para com eles. E a terra que você terá é o reino dos céus. Não é exatamente o reino lá em cima, mas é o reino aqui dentro. Aquele reino que consegue encontrar a paz, o equilíbrio, a serenidade, a consciência tranquila, que você cuidou daqueles que cuidaram de você, que você deu um pouco da tua vida àqueles que dariam a vida deles por você. Quando eu coloco esse reino dos céus aqui dentro, a vida que eu vou receber, a terra que eu posso receber, é aqui, a Terra, o planeta Terra.
nessa transição na qual nos encontramos, já falamos isso várias vezes e é preciso que repitamos sempre, a terra será o local para aqueles que estiverem com o coração melhor, que estiverem com o reino dos céus melhor instalados dentro de si. E ninguém conseguirá ter paz, serenidade verdadeira se não amar, respeitar, honrar e agradecer a um pai e uma mãe, mesmo que tenham falhado, porque deram aquilo que tinham e fizeram muito, te deram a vida, me deram a vida. Então, sejamos gratos. Isto é honrar um pai e uma mãe. Combinado? Esse era o nosso objetivo. A semana que vem, nós vamos abordar o sexto, talvez até o sétimo, acho que não vai dar, chegar no sétimo. Não matar. Que não é só matar, não. Ele vai muito além. A gente vai ver que tem inúmeras situações que a gente não presta atenção e estamos matando. Combinado? Semana que vem nós falamos sobre isso. A você, Áurea, Maca, Renata, Raquel, tá? Um grande abraço ao Expedito. Então, vamos fechando os nossos olhos e, na prece, vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre Maior, pedir que esteja sempre conosco, que os seus ensinamentos calem fundo no nosso coração. Como é bom compreender o que você ensina, Jesus. Como é bom ampliar esse entendimento. Como é bom pegar as passagens que você deixou e tentar esmiuçar, raciocinar, refletir, comparar com aquilo que fazemos. É dessa forma que se evolui. Quando ficamos simplesmente no verniz daquilo que você deixou, nós não temos oportunidade de crescer tanto. Por quê? Porque não nos aprofundamos. Então, que cada um de nós desperte em si essa necessidade de estudar. Não deixemos de lado. Vamos aproveitar os instantes. Semana que vem, vamos falar sobre não matar. E uma das coisas que também falaremos, quantas vezes matamos o tempo, jogamos o tempo fora, não aproveitamos o tempo. Ah, como seria bom se aproveitássemos o tempo para estudar, raciocinar, compreender, discutir, crescer. E é com você, Jesus, que conseguiremos isto. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, gratidão a todos vocês, abraço, muito obrigado. E nós estamos fazendo essa live há um ano, exatamente 1 ano e meio. Né? Começamos em março, quando começou a pandemia. Logo na primeira semana da pandemia começamos com a nossa live. E graças a Deus estamos nela sem termos falhado um único dia. Mas eu queria informar que na semana que vem eu terei dificuldade em fazer a live. Né? Estarei passando por um procedimento cirúrgico muito rapidinho, muito leve, né? Mas é um procedimento e que eu vou ter que ficar afastado, e é exatamente na sexta-feira que ficou marcado. Sexta-feira à tarde ainda, né? Para complicar. Então, eu lamento, na sexta-feira que vem não vamos conseguir estar. Não por falta de vontade. Né? Para mim é importante a gente estar junto. Mas é que eu não vou conseguir mesmo. Tá bom? Então, na semana que vem não teremos, mas na outra voltamos e vamos falar sobre não matar. Combinado? Muito obrigado pela companhia, pela amizade, pelo carinho, pela compreensão, e que
na outra semana a gente retorne e retorne bem. E para terminar, Jesus no coração e álcool gel na mão. Vamos ver aqui, a Renata escreveu que nosso irmão de luz esteja com o Senhor nesse procedimento. Estaremos juntos em pensamento. Obrigado, obrigado, Renata, muito obrigado. Mas é uma coisa pequena, tá bom? Bem pequena. Forte abraço a todos e que na outra semana, estejamos todos nós de volta, tá? Forte abraço, obrigado pelo carinho e voltamos. Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo. Tchau, tchau.